Com o surgimento das primeiras comunidades, cada indivíduo passou a desempenhar um tipo de trabalho específico de acordo com a sua habilidade, dedicando todo o seu tempo para desempenhá-la e alcançar o máximo de produtividade, a fim de garantir a sua sobrevivência e a de sua família. Contudo, desse modo, não possuía condições de realizar outras atividades essenciais para suprir as demais necessidades existentes. Este cenário estimulou o começo da troca de produtos, pois por meio da troca houve a garantia de que o trabalhador conseguiria recursos nos quais era incapaz de produzir. Por exemplo, um pescador poderia trocar seus peixes pelas batatas de um agricultor. Com o tempo, essa troca tomou uma maior complexidade conforme a quantidade dos produtos trocados e a variedade dos mesmos aumentava. Algumas vezes, o produto trocado por um poderia não corresponder à demanda de outro, além de que mercadorias de grande porte, como o gado, poderiam gerar problemas para a negociação por conta do difícil transporte. Daí surge a moeda, cumprindo um importante papel na sociedade. Tinham como objetivo dinamizar essas trocas comerciais. Este modo de simbolizar a troca comercial possuía qualidades importantíssimas, como o fácil transporte e a possibilidade da criação de valores fracionados, característica que permitiu o surgimento das primeiras ideias de valores representativos. Obviamente, estas e outras características foram determinadas ao longo de um processo e não surgiram instantaneamente. Com o tempo, foram criados critérios para determinar quantas moedas, ou seja, o valor, o produto possuiria, como a dificuldade da produção e a sua raridade. Originava-se, então, a noção de preço. Com a evolução do processo de fabricação, outros critérios foram sendo acrescidos, como transporte, impostos, salários e outros gastos. Desde então, a troca de mercadorias continuou a ganhar complexidade até tornar-se o comércio hoje conhecido. O comércio pode ser classificado de diversas maneiras dependendo do contexto em que é utilizado. Pode ser classificado de acordo com o tipo de produto, como o comércio de alimentos, vestimentas e eletrônicos, o comércio por canal de distribuição, que são agrupados de acordo com o canal de distribuição utilizado para atingir os seus clientes, sendo lojas físicas ou e-commerce, o comércio por localização geográfica, que é uma forma de classificação do comércio que se baseia na região geográfica onde a empresa está localizada ou onde seus produtos são comercializados. Nessa classificação, as empresas são agrupadas de acordo com a área geográfica em que atuam, como o comércio nacional, o internacional, o comércio regional e o comércio local, o comércio de forma de propriedade. Nessa classificação, as empresas são agrupadas de acordo com o tipo de propriedade que possuem ou a forma como estão organizadas, sendo comércios independentes, franquias, lojas de departamento, cooperativas, empresas públicas ou empresas privadas. E o comércio por relação com o consumidor, que é uma forma de classificação do comércio que se baseia na forma como as empresas se relacionam com seus clientes. Nessa classificação, as empresas são agrupadas de acordo com a relação que estabelecem com seus consumidores. Comércio marítimo e seu desenvolvimento. O ser humano começou a desenvolver o comércio marítimo em meados de 1300 a.C. e teve sua maior popularização no século XVIII, iniciado pelos fenícios e dominado pelos europeus. Muitos acreditam que os portugueses foram pioneiros nesse assunto e iniciaram suas expedições mais cedo devido à sua familiaridade com o mar, visto que eram acostumados com a pesca. No entanto, foram os fenícios que deram início ao mercado marítimo e tinham domínio de todo o Mediterrâneo. Registros dessas expedições são observadas nas análises de Homero, artes egípcias e até mesmo na Bíblia. O mercado marítimo trouxe mais do que desenvolvimento econômico para a humanidade. Foi graças a ele que diversos territórios foram descobertos, como o próprio Brasil, que também teve seu papel nessa história. Graças a nós que a difusão da cana-de-açúcar na Europa aconteceu. A globalização do comércio é um processo de integração econômica global que ocorre desde o século XX. É um fenômeno que resulta da crescente interdependência entre os países, impulsionados pela liberação do mercado, avanços da tecnologia, informação e transporte, e além da redução das barreiras comerciais das nações. Essa integração econômica global permite a livre circulação de bens, serviços, capital e tecnologia, desde interconexões dos mercados nacionais e internacionais. E o que isso quer dizer? Significa que empresas e consumidores têm acesso a uma variedade de maior produtos e serviços a preços mais competitivos. A globalização do comércio também tem impactos significativos na economia global.
Por um lado, ela pode trazer benefícios como o aumento do comércio e a geração de empregos em países menos desenvolvidos. Por outro, ela pode criar desafios como o aumento da concorrência e a concentração do poder econômico nas mãos de poucas empresas globais. De qualquer forma, a globalização do comércio é um processo complexo em constante evolução, que tem implicações importantes para as empresas, governos e consumidores em todo o mundo. Foram criados organismos internacionais que atuam na área comercial, financeira e política para influenciar nas decisões. O FMI, Fundo Monetário Internacional, é uma organização financeira que realiza empréstimos para países com dificuldades econômicas. É sediado nos Estados Unidos e possui 188 países membros. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Seu principal objetivo é a estabilidade econômica e financeira mundial. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, também conhecido como BERDS, de primeira, seu objetivo era auxiliar na reconstrução de países europeus. Com o passar do tempo, se uniu com a ONU e busca promover qualidade de vida no mundo. Seu objetivo é reduzir a pobreza no mundo e ele faz empréstimo e investe em programas variados de recuperação do meio ambiente. O OIC, que é uma organização internacional do comércio, é liderada pelos Estados Unidos e tem como princípio o fortalecimento do comércio mundial por meio da cooperação entre os países, garantindo a estrutura de países não industrializados. Ela não funcionou, pois o Congresso norte-americano rejeitou logo em seguida e foi criado o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, com o objetivo de estimular o comércio internacional, regulamentando e fiscalizando as atividades e mediando acordo entre os países com o fim da Guerra Fria. Sofreu alteração e assim surgiu a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que possui a mesma função de regulamentação. O Mercosul ele surgiu em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Seu principal objetivo é promover a integração econômica entre seus membros através da livre circulação de bens, serviços e pessoas, bem como a concordância de políticas macroeconômicas na negociação conjunta e com acordos comerciais com outros países e blocos econômicos. Ao longo dos anos, o Mercosul também incorporou outros países como membros associados, como é o caso da Bolívia, e estabeleceu parcerias estratégicas com outras regiões do mundo, como a União Europeia. O bloco é considerado uma das principais iniciativas de integração regional do mundo e tem um papel importante na economia e na política da América Latina. E-commerce ou comércio online é basicamente como a estrutura comercial mundial vem evoluindo atualmente, pois com a adição da tecnologia, as compras e finanças se tornaram muito mais fáceis. Um grande exemplo disso é a grande versatilidade do mercado em relação a conteúdos que você pode consumir e comprar. O maior exemplo de e-commerce que nós temos atualmente no Brasil é o Mercado Livre, que, bom, é uma plataforma onde você compra produtos de determinado fornecedor de uma determinada pessoa tentando vender, que esses produtos têm garantia e chegam numa prática rápida e fácil para os mesmos.